Então vamos à Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 em diante. É a segunda parte da mensagem que o pastor iniciou hoje pela manhã. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas. É a palavra profética que Deus mandou que eu trouxesse para a igreja em relação ao novo ano que se aproxima. Não temas, porque Deus é contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10 em diante. Todos encontraram, todos os abençoados, os amados. Então eu vou ler o texto sagrado. O Senhor nosso Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão, vão morrer. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós, para esse novo ano que se aproxima, viu? Vamos orar para que o Espírito Santo fale mais profundamente ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor Deus do universo. Senhor Jesus Cristo, nessa época do ano, meu Senhor, o mundo lá fora fica em busca de gente que faz previsão, as mães de Iná da vida, os babalorixás, os pais de santo, as mães de santo, os astrólogos, os tarólogos, todo mundo querendo saber alguma coisa sobre o novo ano, uma expectativa grande. Será que vai ser melhor do que esse que está acabando? Será que vai ser um bom ano? Será que vai ser um mau ano? Como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? Então a sociedade, de uma maneira geral, vive uma grande inquietação. Mas nós que somos o teu povo, nós que sabemos que o Senhor domina sobre tudo, que na tua mão está a força e o poder, que nada acontece sem que seja com a tua permissão, que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor diga caia. Nós que cremos que o Senhor é conosco todos os dias da nossa existência, sabemos que o que vai determinar se o ano que vai se iniciar amanhã meia-noite será um bom ano ou um mau ano, é a maneira como nós vamos viver a nossa vida espiritual. Se nós vivemos uma vida reta, se nós levarmos o Senhor a sério, se nós não vivermos uma vida negligente, então será um ano maravilhoso. Será um ano de muitas conquistas, será um ano de muitas bênçãos, de maravilhas. Mas se nós não vivermos uma vida reta, se nós negligenciarmos os teus mandamentos, os teus preceitos, a tua aliança, então será um ano trágico. Será um ano de muitos fracassos, de muitas dores, de muitas derrotas. Então somos nós que decidimos pelo nosso modo de viver. Por isso, fala conosco agora nessa noite. Fala com essa mulher, com esse homem, com este rapaz, com esta moça, esse comerciante, esse empresário, essa pessoa que amanhã vai estar aqui para esperar a chegada do novo ano. Fala à tua igreja. Usa-me como teu profeta, usa-me como teu pastor e fala através de mim. Inspira-me, capacita-me
para que eu possa ser o teu porta-voz, o teu atalaia nessa noite. Que aquilo que sair dos meus lábios seja a palavra profética para essa igreja. Que seja tudo para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, há sempre uma expectativa muito grande quando chega esse período, né? A sociedade lá fora, que não tem o conhecimento da palavra, que não tem o conhecimento de Deus que nós temos, fica todo mundo num frenesi muito grande. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Como é que vai ser o novo ano? Olha, eu tenho absoluta certeza que esse novo ano que se aproxima será maravilhoso. Tenho absoluta convicção disso. Será um ano de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Até porque sem lutas não há vitórias. Os problemas virão, sem dúvida. As tribulações serão inevitáveis. Os inimigos vão se levantar, tentando nos causar danos, tentando impedir o nosso sucesso. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus está dizendo para cada um de nós aqui: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Não temas luta, não temas tribulações, não temos problemas, não temos inimigos que se levantaram contra você, porque Deus é contigo onde quer que você for, em nome de Jesus Cristo. Não importa quais sejam as lutas, não importa quais sejam os inimigos, a promessa é essa aqui, ó: eu vou reduzi-los a nada. Pode ser o inimigo mais poderoso que se levanta contra você. Deus está dizendo: olha, não tema, porque eu vou reduzir o teu inimigo a nada. O inimigo pode ser maior do que você, mas Deus é maior do que o teu inimigo. O problema que surgir pode ser um problema mais forte do que você, mas o Deus que nós cremos é mais forte do que qualquer problema, em nome de Jesus Cristo, irmão. É mais forte do que qualquer problema. Se você viver uma vida reta, se você viver uma vida de obediência, se você viver por fé na palavra, olha, em qualquer circunstância da vida, você verá o livramento de Deus em nome de Jesus. Amém? Agora preste atenção no que Deus falou. Se você viver vida o quê? Reta. Vida de obediência. Quem esteve aqui de manhã? E os que não estiveram, estavam fazendo o quê? Estavam onde? Domingo é o dia do Senhor. Isso é mandamento de Deus ou é mandamento do pastor? Ah, é de Deus? Então só vive vida reta quem obedece os mandamentos. Se não obedece os mandamentos, não está vivendo vida reta. E se não vive vida reta, essa promessa não vai se cumprir na tua vida. Na hora que vieram os problemas, na hora que as tribulações surgirem, na hora que inimigos se levantarem, Deus não será contigo. Porque eu disse aqui de manhã, Deus não tem compromisso com quem é desobediente. Deus não tem compromisso com quem não leva Deus a sério. Deus só tem compromisso com os obedientes. Amém? Segura um pouco aí e venha comigo no livro de 2 de Reis, capítulo 6. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Ok? Então vamos ler. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Segura um pouco aí para explicar isso aqui. Estava havendo uma guerra entre a Síria e Israel. Aí o rei da Síria traçava planos, pegava o seu exército, criava estratégia, preparava ciladas para que ele pudesse assim derrotar Israel. Mas
todas as vezes que o rei da Síria preparou emboscada para Israel, traçou uma estratégia de guerra para derrotar Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu quais eram os planos que o rei tinha traçado, que emboscada ele tinha preparado. E o profeta Eliseu ia e avisava ao rei de Israel. Dizia, olha, não vá por ali, o rei da Síria preparou uma emboscada, eles vão estar lá escondidos com um exército poderoso, não passe por aquele lugar. Ele preparou armadilhas, todas as vezes. Quando o rei da Síria percebeu que todas as vezes que ele preparava uma cilada, Israel escapava, não tinha jeito dele pegar Israel, ele disse, tem alguém me traindo. Tem um traidor no nosso meio, como é que é possível? Eu faço tudo em segredo, eu reúno o meu staff de guerra, preparo tudo em segredo, ninguém sabe. E como é que eles adivinham e eu não consigo pegá-los? Tem um traidor no nosso meio. Aqui no versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Vocês não vão me dizer quem é o traidor? Vocês não vão me dizer quem está avisando para eles os meus planos? Aí um dos servos do rei da Síria respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Aquilo que você fala em oculto, aquilo que ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém viu. Olha, o profeta Eliseu sabe de tudo. É ele que avisa ao rei de Israel. Aí ele diz, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Interessante, né? Eliseu sabia de todos os planos do rei da Síria, porque Deus lhe revelava. Deus, de uma maneira sobrenatural, revelava ao profeta, diz, avisa ao rei, não vá por tal lugar, não vá por aquele lugar. E todas as vezes frustrava os planos do rei da Síria. Aí quando ele sabe, quer dizer que é um profeta. Quer dizer que Deus revela esse profeta e esse profeta revela ao rei de Israel. Perfeitamente. Então mande saber onde esse profeta está para que eu vá prendê-lo. Essa atitude aqui do rei da Síria, irmão, mostra uma coisa muito interessante. O que é que ela mostra de interessante? Aquele tipo de pessoa que só consegue ver o natural, só consegue ver aquilo que é lógico, só consegue ver aquilo que é visível aos olhos da carne. Ele disse, se Eliseu sabe, é porque alguém nos traiu. Pensou logo na traição. Ele não pensou na primeira vista que fosse Deus. Então tem alguém nos traindo. Tem alguém que está denunciando os nossos planos. Você já viu aquela pessoa que vem ao templo, o pastor começa a pregar por inspiração de Deus, e a pregação parece que é direta para aquela pessoa. A pregação é como se o pastor soubesse tudo que aquela pessoa está fazendo, tudo que está acontecendo com a vida dela. É como se ele colocasse o dedo na ferida, e aí a pessoa diz assim, isso aí é para mim. Ele está mandando indireta para mim. Isso é sinal que alguém foi falar de mim para o pastor. Ela já imagina que alguém foi falar dela para o pastor. Foi isso que o rei da Síria pensou. Se Eliseu sabe, alguém aqui do nosso meio está indo falar para Eliseu. Olha como a pessoa pensa tudo e vê tudo com os olhos da carne, vê tudo pela lógica, vê tudo pelo natural. Aí alguém diz assim, não há traidor algum. É que Deus revela os teus planos, rei, ao profeta Eliseu. Quer dizer, ele acreditou que havia um Deus invisível, que havia um Deus todo-poderoso, que revelava tudo a Eliseu. Mas mesmo assim, qual foi a atitude dele? Manda prendê-lo. Onde é que ele está? Está em Dotã. Então vamos mandar prendê-lo. É outra coisa interessante isso aqui. Você vê que a pessoa que age pela carne só toma decisões erradas. Sempre toma decisões erradas. O rei da Síria, irmão, ele nem se deu conta. Ora, se Eliseu era o profeta, se ele sabia tudo que ele, rei da Síria, tramava contra Israel, com certeza ele também ia saber que o rei da Síria estava mandando prendê-lo. Era óbvio, era lógico.
mas a sua visão carnal, a sua visão cheia de lógica, dizia para ele o seguinte: se eu prender Eliseu, o problema está resolvido. Basta eu prender o profeta que acabou os meus problemas. Era esse o pensamento desse cara aqui. Mandou prender o profeta, mandou um exército poderoso, cercou a cidade onde Eliseu estava, armou uma grande estratégia. Mas sabe o que aconteceu? Ele colheu um grande fracasso. Colheu uma grande derrota. Aqui no versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Olha, para prender um profeta, para prender um homem desarmado, para prender um homem que não apresentava nenhum perigo, né? Em termos de guerra, nada, era um profeta apenas. Olha o exército que esse homem mandou. Que coisa impressionante isso aqui. Bom, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, não, chegaram de noite e cercaram a cidade, final do versículo 14, né? Fortes tropas, olha. Aí, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o seu auxiliar, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, o seu servo, o servo do profeta, lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere-te, peço, essa gente de cegueira. Feriu-lhe de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Preste atenção. Isso aqui acontece com toda pessoa que toma decisões à revelia de Deus. Olha, irmãos, muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, ela assiste culto, ela tem Bíblia, ela ora, ela louva, mas às vezes fracassa na vida, porque na hora de tomar uma decisão, ao invés de consultar Deus, perguntar a Deus: Senhor, o que é que eu faço? Que decisão eu tomo? A pessoa vai e faz aquilo que vem na cabeça, aquilo que lhe dá na telha. Ela faz aquilo que ela acha, humanamente falando, que é o melhor para ela. Não consulta Deus. É isso que acontece. Então, estava lá um exército poderoso, grandes tropas. O exército do rei da Síria era um dos exércitos mais poderosos do mundo naquela época, cercando a cidade. Quando o servo de Eliseu saiu de manhã, abriu a porta e olhou para o alto do monte, o que é que ele vê? Toda a cidade cercada de um poderoso exército. Ele disse: sai, meu senhor, que faremos? Estamos perdidos. Olha, o senhor não faz ideia do que eu vi. Tem um monte de soldado, tem tropas fortíssimas, tem cavalos, tem carruagem, tem arqueiro. Olha, tem tudo quanto é gente aí. A cidade está cercada, estamos perdidos. E aqui tem outra lição para a gente. Esse servo de Eliseu é o tipo daquela pessoa que crê em Deus, que acredita numa ação sobrenatural de Deus, mas não consegue enxergar na hora do problema o quão perto está a solução do problema. Diz que crê, diz que acredita em Deus. Você vê, esse homem vivia com o profeta. Quantos milagres esse servo de Eliseu deve ter testemunhado? Porque Eliseu foi um profeta que realizou milagres espetaculares, extraordinários. Esse homem presenciou tudo, mas ele não conseguia enxergar que Deus estava ali perto. Não conseguia crer que Deus ia livrá-los. Quando ele viu o poderoso exército, quando ele viu o problema grande que se aproximava ali, ficou apavorado. Não tem gente que é assim? Está dentro da igreja, mas na hora que surge um problema, não consegue enxergar que Deus está com ele. Não consegue crer que Deus está no controle de tudo. Não consegue acreditar que a solução está mais perto do que ela imagina. Fica apavorada. Então, ele não percebeu a presença de anjos. Ele não conseguiu entender que as lutas da vida, as dificuldades da vida, são apenas oportunidades para que Deus opere grandes milagres, para que Deus nos conceda grandes vitórias. Eu já disse aqui inúmeras vezes isso.
quando surgir um problema, não veja como um problema. Veja como uma grande oportunidade para Deus te conceder uma grande vitória. Veja como uma oportunidade para Deus operar um grande milagre em teu favor, em nome de Jesus. Então, esse rapaz é como aquela pessoa que crê em Deus, mas um Deus distante, um Deus impessoal, sabe? Um Deus indiferente, um Deus que não deve estar muito preocupado com os problemas dela. Você já viu aquela pessoa que diz, não, eu sei que Deus faz, mas Deus tem coisa mais importante para cuidar. Deus não está preocupado com o meu probleminha. Sabe, ela considera um probleminha e acha que Deus não se preocupa com probleminha. Já viu gente dizer isso? Não, eu creio, mas é que Deus tem coisa mais importante do que cuidar da minha vida, do que cuidar dos meus problemas. Então ela crê num Deus, mas um Deus que não está vendo a situação desesperadora que ela se encontra. Acha que Deus é um Deus distante. Acha que Deus é um Deus indiferente. Então este rapaz aqui, o servo de Eliseu, ele estava com os seus olhos espirituais fechados. Como um dia nós também estivemos com os nossos. É como aquela pessoa que está na igreja, mas quando surge um problema grave, ela fica apavorada, ela se desespera, a pessoa desanima, já não vem mais aos cultos, já fica em casa desorientada, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. É esse rapaz aqui, ó. Não tinha olhos espirituais iluminados. Irmãos, a grande maioria do povo de Deus em toda a face da terra precisa ter os seus olhos espirituais iluminados. Precisa que Deus abra os seus olhos espirituais para que eles possam enxergar que maior são aqueles que estão conosco do que os que estão com ele. O povo de Deus não enxerga isso, meu irmão. Não enxerga. Então Eliseu o que faz? Ele ora e diz, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele enxergue, para que ele veja o mundo espiritual. Meu irmão, minha irmã, eu oro sempre para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você veja que há anjos acampados em teu redor, para que você saiba que Deus é contigo, para que você veja, tenha certeza absoluta que aonde quer que você for, há anjos de Deus te guardando, te protegendo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora, o profeta Eliseu é diferente. O profeta é aquele tipo de pessoa que vê o invisível, que sabe que Deus está com ela nas horas das dificuldades. É aquela pessoa que tem certeza que Deus está ao seu lado. É aquela pessoa que na hora do problema, na hora da luta, na hora do sufoco, ela age com toda a tranquilidade do mundo. Por que age com tranquilidade? Por que esse homem aqui agiu com tranquilidade? Porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia que Deus não abandonaria ele. Ele sabia que Deus era com ele. Os olhos espirituais de Eliseu enxergavam muito mais do que os seus olhos físicos. Tem gente que é o contrário. Enxerga tudo com os olhos físicos, nada com os olhos espirituais. Não tem visão espiritual. Por isso que ele, nem se preocupou com o exército do rei da Síria. Por quê? Esse meu servo fica tranquilo, você está desesperado, por quê? Não, porque o exército é poderoso, olha, são muitos carros, muitos soldados, muitas tropas. Rapaz, você não está enxergando nada. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não enxerga isso, você não consegue ver isso. Quando Deus abriu os olhos desse rapaz aqui, aí ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Olha, há todo um exército de Deus acampado em teu redor em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Te guardando, te protegendo, para te dar livramento. Você não vê com os olhos da carne, mas você vê com os olhos do Espírito. Tem que ter essa visão espiritual. Se você tem visão espiritual, olha, você não se apavora com nada, você não teme nada. Pode acontecer o que acontecer, você está tranquilo. Por quê?
Porque você diz, olha, eu estou tranquilo, eu estou com controle da situação, porque o Deus que eu creio está no controle disso tudo aí. Nada acontece à revelia de Deus, nada, absolutamente nada. Você não precisa ter medo de sair de noite. Não, mas de noite é perigoso. E os anjos de Deus estão aonde? E Deus está fazendo o quê? Ou você acha que as coisas acontecem à revelia de Deus? Não. Nada acontece à revelia de Deus. Isso não dá tranquilidade? Isso não dá descanso para a gente? Dá ou não dá, irmão? Dá. Você vai temer o quê? Se você crê que Deus está no controle. 99% do povo evangélico é um povo medroso, é um povo quando vem a luta se apavora. Sabe por quê? Porque não ensinam ao povo que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está no controle. O que ensina é que o diabo é o Todo-Poderoso. O pessoal só vê diabo e demônio por tudo quanto é lugar. É como se Deus fosse um Deus pequenininho, que ficasse lá indiferente, sem poder agir, sem poder fazer nada, e o diabo fazendo e acontecendo. Por isso que as pessoas têm medo. Por isso que as pessoas não têm descanso. Por isso que as pessoas vivem aflitas, porque elas não creem que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, urge que Deus abra os olhos do seu povo, para que o seu povo enxergue isso aqui. Enquanto Deus não abriu os olhos do servo do profeta Eliseu, ele não enxergou o mundo espiritual. Ele não percebeu, ele disse, puxa vida. Aí Deus abriu os olhos e disse, caramba, é verdade. Eu estou vendo. Há anjos, há carros de fogo, há um exército poderoso. Esse exército do rei da Síria se tornou uma formiguinha diante do exército de Deus. E tudo acampado em redor de Eliseu. Há um exército poderoso de Deus acampado em teu redor, aonde quer que você vá, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. No Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor, o próprio Deus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo de Deus, Deus e seu exército invisível, acampa em redor de quem? De quem? Do seu povo, né? Amém, irmãos? Não. Quantos que são de Deus e não temem a Deus? Quantos que são de Deus e vivem uma vida de desobediência? Que não levam Deus a sério. Não levam vida espiritual a sério. Você quer ver uma coisa? Você lembra da história de Sansão? Deus era com Sansão ou não era? Era. O homem mais forte, o mais poderoso que existiu. Com a queixada de burro, de jumento na mão, o cara matou 1000 soldados. Não era metralhadora não, uma queixada de burro. Que força extraordinária esse homem tinha. Ele pegava um leão e rasgava no meio. Mas Deus só foi com ele enquanto ele foi obediente a Deus. Na hora que começou a brincar com o pecado, na hora que começou a brincar com a desobediência, olha, você é nazireu de Deus, você não pode tocar em animal morto. O cara vê um leão morto, vê um favo de mel, puxa, esse mel deve estar uma delícia, mas para eu pegar esse mel eu vou ter que afastar o leão. Ah, não vou deixar isso passar não, vou pegar o mel. Foi lá e desobedeceu a Deus. Você é nazireu de Deus, você não pode tomar bebida forte. O cara foi lá e tomou, fez festa, se embriagou, fez o que deu na telha. E por fim, o diabo mandou-lhe uma mensageira, Dalila, e ele, ao invés de procurar dentro do seu povo uma mulher para se casar, disse, não, eu quero é essa. Eu quero essa aqui. E começou a flertar com Dalila. E ela começou, Sansão, você é tão bonito. Ah, como você é um homem maravilhoso. Os seus músculos me encantam. Os seus bíceps me deixam arrepiada. Ele, estou por cima da carne seca.
Começou a sentir o rei da cocada preta. Sansão, qual é o segredo da tua força? Que segredo é que você tem uma força que ninguém te domina, ninguém te derrota? Não, sabe o que é? Tá, olha, é que quando me amarro com cipós fresco, eu perco a força. Aí ela tá... E os filisteus, é isso, amarra ele. Amarra que nós vamos pegar esse cara. Olha os filisteus, ele, prá! Ela, meu amor, você está brincando comigo. Não faça isso com a tua Dalila. Eu morro de paixão por você. Você tem que confiar em mim. Diga para mim. E assim aconteceu várias vezes. Até que conseguiu fazer ele deitar no colo dela, alisou o rostinho. Tem gente que fica flertando com o diabo, flertando com o erro, flertando com o falso evangelho. Não, eu sei que ali está errado, mas eu vou lá só para dar uma olhada. Não, eu sei que Deus não aprova isso. Mas sabe o que é? Se bem não fizer, mal não vai fazer. Já ouviu essa história? Mas rapaz, como é que você foi acreditar em negócio de corrente de libertação? A Bíblia diz que ele já nos libertou do império das trevas. Não, sabe o que é? Eu fui, que meu vizinho chamou. Mas na verdade eu nem acredito nisso. Porque se bem não fizer, mal não vai fazer. Aí vai flertando com o diabo. Vai flertando com aquilo que Deus abomina. Foi o que aconteceu com Sansão. Flertou, 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 até que chegou a hora que ele disse, não. O segredo é se cortar os meus cabelos, porque era a última coisa que faltava fazer. O resto ele já tinha feito tudo. Ah, é? É. Cortou os cabelos do homem. Quando disseram, lá vem os filisteus, que ele pensou que Deus ainda era com ele, não tinha mais força nenhuma. Se tornou prisioneiro do inimigo. Sansão, um dos maiores juízes de Israel, se torna palhaço dos filisteus. Se tornou palhaço dos filisteus. Cegaram-lhe os olhos, ficou cego dos dois olhos. Colocaram Sansão para trabalhar girando um moinho. O trabalho que quem fazia eram os bois, quem foi fazer foi ele. E um dia tem uma festa grandiosa, traz ele para divertir a gente. E colocaram Sansão na arena, e Sansão fazendo papel de palhaço. Vinha, dava uma chicotada, puxava o pé, caía no chão, e a plateia inteira rindo. Quem flerta com o diabo, quem flerta com o pecado, quem flerta com as coisas que Deus abomina, se torna palhaço do diabo. E Deus não vai agir em seu favor, mas não vai mesmo. Amém? Então, quando Eliseu viu o servo dele apavorado, olha o que é que vamos fazer, olha, estamos perdidos, vamos morrer, não tem saída. Ele disse, calma, calma, você está apavorado por quê? Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que são a nosso favor é no número muito maior do que esse exércitozinho aí do rei da Síria. E quando o exército do rei da Síria começou a descer o monte para prender Eliseu, Eliseu orou a Deus e disse, Senhor, fere, eu te peço, essa gente, faz eles ficarem cegos para não me verem. Faz eles ficarem cegos a ponto deles não enxergarem que eu sou o profeta. E aconteceu exatamente isso. Não conseguiu ver que aquele homem ali era o profeta Eliseu. Depois você lê o resto em casa. Agora, perceba aqui que Eliseu não fez uma oração apavorada, não fez uma oração de última hora, sabe aquela coisa que a pessoa faz como se fosse uma última tentativa na vida? Não. Ele estava tranquilo. Não, fica tranquilo, meu servo. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Começaram a descer o monte. Deixa descer. Senhor, fere essa gente de cegueira, para que eles não me enxerguem. Faz isso. Tranquilão. E Deus fez. Por que ele estava tranquilo? Porque ele tinha o controle da situação, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo aquilo ali. Quando você sabe, crê que Deus está no controle, você fica tranquilo. Absolutamente tranquilo. Eu já disse aqui, quando a minha esposa teve aquele problema de uma hemorragia, que apareceu subitamente no abdômen,
Foram momentos difíceis. Foram dias extremamente difíceis. Porque os médicos não descobriam a causa, não sabiam por que aquele sangramento, UTI, e exame para cá, exame para lá, e ninguém descobria. Os médicos diziam, olha, vamos ter que aguardar. Eu digo, mas pode ser o quê? Olha, pode ser um câncer, era o quê? Um tumor, só coisa trágica. Eu nem um dia fiquei apavorado. Nem um dia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma UTI. Quem tem alguém na UTI, a visita é meia hora de manhã, meia hora à tarde. Meia hora. E só entra um de cada vez. Não pode entrar 2, 3 juntos, é um de cada vez. Então, meia hora. Aí marca de manhã 11h30, de 11h30 a meio-dia. É horrível. Porque você chega, aí está aquele monte de gente que tem familiar lá dentro. Uma UTI grande, como é a UTI do Hospital do Coração em Natal. Então, uma multidão para ver os parentes, gente que está lá dentro, gente que operou o coração, gente que está morrendo, gente que está numa situação difícil. Aí fica aquela expectativa, aquele clima, e um chora, daqui a pouco um grita, daqui a pouco um desmaia, daqui a pouco um diz, olha, o médico falou que não passa de hoje. Aí a família entra em desespero. É horrível. Aí faz a visita, acaba a visita, o médico chama um da família e dá uma informação. Está bem, não está bem, já descobrimos, não descobrimos, você vai embora. 5h30 da tarde, visita, de 5 às 6. Está aquela mesma multidão lá. Aí você começa a ficar íntimo, né? Você olha a mesma cara. Eu que fiquei quase 22 dias indo. Aí chegou um dia, tinha um casal e uma senhora. E eles me chamaram, o senhor pode chegar aqui, por favor? Eu digo, pois não. O senhor não leva a mal não a gente fazer uma pergunta ao senhor? Eu digo, não. Por que o senhor é tão tranquilo? Olha a pergunta que eles fizeram. Quer dizer que estavam me observando. Disse, enquanto está todo mundo aqui apavorado, esse homem aí é uma tranquilidade, parece que ele está num parque de diversão. E era mesmo, meus filhos lá, tranquilo, meu sogro. Eu digo, olha, Deus está no controle disso aí. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Se Deus está permitindo, algum propósito tem. E a minha Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu acalmava todo mundo. Aí eu virei para ele e disse, olha, sabe por quê? Minha esposa está aí dentro. Os médicos não sabem qual é o motivo do problema. Só faz dizer para mim que cada dia está piorando, está se agravando. Só faltaram dizer, morre de hoje para amanhã. Isso aí, mas eu sentia que eles queriam dizer mais ou menos isso. Eu dizia, mas eu estou tranquilo, porque só morre no dia que Deus determinar que tem que morrer. Se não for o dia que Deus determina, não tem doença que te mate. Não tem câncer que te tire a vida. Não tem nada que faça você morrer. Só morre no dia que Deus determina. O dia é hoje. Amém? Aí eu digo, fiquem tranquilos. Aí começou a juntar gente. Eu digo, olha, fiquem tranquilos. Os parentes de vocês estão aí. Se chegar o dia, vai chegar para ele. Amanhã chega para você, amanhã chega para mim. Todos nós vamos morrer um dia. Então fique tranquilo. Se chegou o dia, chegou o dia. Não adianta se apavorar, não adianta gritar, não adianta desmaiar, não adianta sair correndo e querer se jogar na frente de um carro. Olha, criou uma paz naquele ambiente ali. Aí eu passei aí e levar CDs com mensagem. E distribuía CDs e dizia, ô pastor, já sabia que eu era pastor. Não sabiam antes que eu era pastor. Amém? Então, Eliseu sabia que Deus estava vendo tudo que estava acontecendo ali. Ele tinha absoluta certeza que Deus estava vendo a movimentação dos soldados do rei da Síria. Qual era o intento no coração daqueles homens. Qual era o propósito dele. Ele disse, não, Deus sabe de tudo. Deus está no controle disso tudo aí. E ele tinha certeza que Deus não falharia. Aleluia. Deus não falharia. Amém? No Salmo 121... Salmo 121, versículo 5. Encontraram? Vou ler. Salmo 121, versículo 5.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Aleluia. Irmãos, quem cuida de você, quem te guarda, é Deus. Deus é como a sombra que está sempre ao nosso lado. Você anda, onde você vai, a tua sombra vai. Não tem como ficar longe da sombra. Se você passar dentro da água, a sombra acompanha. Se você passar no meio do fogo, a tua sombra vai. Ele está dizendo, Deus é como a tua sombra. Aonde você for, Deus está junto com você em nome de Jesus. Ele nunca deixa você só. Ele nunca nos abandona. Diga glória a Deus. No Salmo 30. Salmo 30, versículo 5. Pronto? Davi diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Aleluia. Deus pode até se irar conosco, pode. Mas ele está dizendo, olha, é uma coisa momentânea. Agora, o favor de Deus, as promessas de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, dura a vida inteira. Amém? A vida toda. Deus está cuidando da gente. Eu quero caminhar para o final da mensagem, falando um pouco de Davi e Golias. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 17. Estava para haver uma guerra entre Israel e os filisteus. E aí, os filisteus tiveram uma ideia. Disseram, olha o seguinte, está o exército de Israel aí, está aqui o nosso, nós vamos entrar em guerra, vai morrer muita gente, vamos fazer uma coisa diferente. Nós escolhemos um soldado nosso, vocês escolhem um de vocês. E os dois vão brigar. Se o nosso venceu de vocês, todos vocês serão nossos escravos. Se o soldado de vocês venceu o nosso soldado, todos nós seremos escravos de vocês. Só que isso era um presente de grego, porque eles sabiam que ele tinha um soldado que era um guerreiro invencível, chamado Golias. Eles não tem soldado nenhum lá que vença Golias. Por isso que fizeram essa proposta aqui. Aí escolheram Golias, está aqui o nosso. Israel aceitou. Quando viram quem era o soldado filisteu, meu irmão, a turma só pensava em perna para que te quer. Ou como diz o cearense, pegar o beco. Só que durante 40 dias, esse filisteu aparecia de manhã e aparecia à tarde e afrontava o exército de Israel. Como é que é? Não tem homem aí não? Cadê o soldado de vocês? Vocês não creem em Deus? Vocês não dizem que Deus é com vocês? E como é que ninguém me enfrenta? Quer dizer, 40 dias de vergonha e humilhação. Como tem gente que vive dentro das igrejas e está sempre sendo humilhado. Enfrenta problemas e o problema humilha a pessoa. Porque não tem coragem de enfrentar o problema. Foge do problema, se acovarda. Na hora que se levanta um Golias, já não vem mais para os cultos, já fica em casa. Como é que vai vencer? Aqui, ó, no versículo 24. Olha o que diz. Todos os israelitas, todos, não tinha um que escapasse. Vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam
grandemente. Olha, era um medo grande. Não era um medo pequeno, não, era grande medo. Agora eu pergunto, esses israelitas aqui não criam em Deus? Não diziam que criam em Deus? Ou não? Sim. Por que Deus não agiu em favor deles? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Golias, irmãos, nunca havia perdido uma luta. Para você ter uma ideia, a altura de Golias era de 2 metros e 94 centímetros. 3 metros de altura. Imagine aí. A gente vê um homem de 1,80 m, ainda diz que homem zarrão, meu irmão. Vê um jogador de basquete que tem 1,90 m. A gente, rapaz, olha a altura do cara. E 3 metros. A armadura que ele usava, uma malha de ferro para proteger o corpo, só a armadura dele pesava 57 quilos. O peso de Davi. Davi era um jovem de 16, 17 anos. Mas não era só isso, não. O cara ainda carregava um escudo e uma lança, que só a ponta de ferro da lança pesava 6 quilos. A ponta da lança. Eles olharam aquilo, meu irmão, como é que vence isso? Você vai enfrentar? Não, eu estou de férias. E você? Não, estou com dor de barriga, não aguento mais, vou para o banheiro. Até o rei, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e tinham um grande medo. Não era um medo pequeno, era um medo grande. Aqui no versículo 26... Davi chegou, viu aquela situação e perguntou àquele povo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que é que vão fazer com esse homem que tiver a coragem de enfrentar esse sujeito aí? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Porque ele já tinha ouvido alguém dizer: olha, quem tiver a coragem de enfrentar esse gigante, o rei vai dar muita riqueza para esse homem. Vai isentar a família de impostos, vai ter aposentadoria eterna. Olha, vai ser um benefício grande. Davi disse: vem cá, o que é que vai acontecer com quem vencer esse homem? É isso mesmo? É. O que é que isso significa? Que Davi viu naquela situação uma oportunidade para Deus abençoá-lo. Às vezes o problema vem, ao invés da gente olhar aquele problema como uma oportunidade para Deus abençoar a gente acha que é uma oportunidade para nos amaldiçoar. Reclama, murmura, não quer lutar, não quer enfrentar a dificuldade que surgiu. Davi disse: rapaz, eu não pensava em riqueza, eu nunca desejei ser genro de rei nenhum. Eu nunca pensei em possuir ouro, prata, riqueza. Mas quer dizer que Deus me manda aqui trazer pães e queijos para os meus irmãos que são do exército de Saul. Os irmãos estavam entre os medrosos. Estavam entre os covardes. E agora estão me dizendo que quem enfrentar esse sujeito, o rei vai acumular de riqueza. Isso é uma oportunidade de Deus para a minha vida. Isso é uma oportunidade para Deus me abençoar. Quem é esse circunciso? Quem é esse filho do diabo? Interessante, né? Davi estava vendo o mesmo gigante que aquele povo de Israel enxergava. Era a mesma visão. Era diferente, não. Mas olha a atitude de fé. Veja a atitude de coragem. Veja a atitude de confiança em Deus. Quem é esse circunciso filisteu? Quem ele pensa que é da vida? Ele é grandão, quanto mais alto, maior o tombo. Não, mas olha o tamanho do capacete dele. É bom que fica mais fácil de eu acertar uma pedrada no meio das fuças. Isso é uma visão de quem crê. Ao invés de você ver o problema como uma dificuldade, você vê como uma oportunidade para Deus te abençoar. Olha a diferença de atitude. Quantos outros fugiam? Quem esse cara está pensando que é na vida, hein? Um garoto de 16 anos, 17 anos. Aqui no versículo
41, levaram Davi ao rei. Saul disse: você não tem condições, rapaz. Você é um jovem. Você não chegou nem na idade de servir ao exército. Como é que você quer enfrentar o cara? Ele disse: olha, rei, é o seguinte. Deixa eu contar só uma coisa para o senhor. Eu sei em que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu creio. Um dia, rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, aí apareceu um leão. E o leão, pimba, mordeu uma ovelha e levou. Eu fui atrás do leão, peguei o leão pela barba e pimba, pimba, matei o leão. Deus me livrou das garras do leão. Aí Saul já olhou diferente. Como é que é? Você enfrentou um leão? Enfrentei. Mas tem mais. Outro dia foi um urso. E pegou uma ovelha. Eu corri atrás, me atraquei com o urso e pimba, pimba, matei o urso. Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso. Deus vai me livrar das garras desse incircunciso filisteu. Aleluia! Por isso que é bom a gente passar por lutas. Porque vai nos dando experiência. Sabe? Vai nos moldando, vai nos forjando para as grandes batalhas. Quando você tem experiências com Deus, quando você conhece o mover de Deus, você sabe que do jeito que Deus agiu antes, vai agir depois. Você não tem dúvida, você já conhece Deus. Era o caso dele aqui, ó. Então vamos lá. Saul autorizou. Davi era tão jovem que quando colocaram a armadura em Davi, ele não suportou o peso. Ele disse: não tira isso de mim, não sei usar isso não dá para mim não. O que significa isso? Ele disse: eu não preciso de armas humanas. As minhas armas são armas espirituais. Eu vou enfrentar esse sujeito pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Crendo que Deus vai fazer o sobrenatural. Aí o versículo 41. O filisteu também vinha se chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Ah, quem é esse cara? Pelo amor de Deus. Vamos pegar um boizinho de 16 anos para lutar contra mim. Olha só o cara, rapaz. O cara tem 16 anos. Aí disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus na mão? Estava com um cajado de pastor de ovelha. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Se essa luta aqui fosse colocada na bolsa de aposta de Londres, o resultado das apostas seria 1.000-0. Todo mundo apostaria em Golias. Ninguém ia apostar em Davi. Como é que você vai apostar? Imagine, olha, vai ter uma guerra, um soldado alemão com a metralhadora para enfrentar um menino desarmado. Você vai apostar em quem? Pode apostar. Quem você acha que ganha? Alguém é louco de apostar numa criança desarmada? Claro que não. Era o caso aqui, ó. Se fosse colocado na bolsa de aposta de Londres, tem uma bolsa de aposta em Londres. Todos os eventos que acontecem no mundo entram naquela bolsa de aposta. Ontem teve uma luta do brasileiro Júnior Cigano contra o americano Caim Velasquez. E o brasileiro era dado como favorito. Há um ano atrás, o brasileiro ganhou desse mesmo cara. Massacrou o cara no ringue. Ganhou o cinturão de campeão mundial dos pesos pesados. Ontem o brasileiro levou uma pisa, meu irmão, que perdeu o rumo de casa. Acho que ele está procurando até agora como é que volta para o Brasil, tanto que apanhou. Foi impressionante. Mas todo mundo ficou pasmo. Ué, não é possível. Porque todo mundo dizia: não, vai bater de novo, vai ganhar fácil, vai massacrar outra vez o cara. É como esse sujeito aqui, ó. Ó, vem, pra você ver. Eu vou dar as tuas carnes, as aves do céu e as bestas feras do campo. Humilhando, achando que já estava ganho.
que não tinha perigo nenhum. Por isso que nunca é bom você ficar muito cheio de si. Você achar que está tudo certo, que está tudo... Não, não. É bom sempre você ter um pouquinho de humildade. Viu? Eu acho que foi o que aconteceu ontem com o nosso lutador do Brasil. Estava muito seguro e na hora H pegou o bonde errado. Pegou o bonde errado mesmo. Então esse cara aqui, vamos lá. Versículo 45. Olha o que aconteceu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Você está muito bem armado, você está muito bem protegido. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha que confiança. Como é que ele sabia que iria vencer? Porque aos olhos humanos não tinha como vencer. Mas ele disse, hoje mesmo, o Deus que eu creio vai entregar a tua vida nas minhas mãos. Como eu não sei, mas que vai, vai. Isso é fé. Isso é fé. Feriste-ei, vou tirar a tua cabeça fora, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas-feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Que homem abusado, rapaz. Você pensa que ele ficou com medo, é? Pensa que Davi ficou, ih, caramba. E o gigante vinha e ele ia recuando, é? Partiu para dentro. Partiu para cima, está aqui, ó. Correu de encontro ao cara. Davi meteu a mão no alforje, pegou uma pedra lisa de riacho, uma pedrinha, que o pastor de ovelha botava numa funda e jogava para afugentar algum animal que queria pegar as ovelhas. Era a única arma que ele tinha. Como é que vai se enfrentar um guerreiro com armadura de aço, capacete de aço, todo protegido com uma pedra lisa de riacho? Mas ele pegou a pedra, o que ele tinha na mão, e com a funda atirou a pedra. E agora entra o sobrenatural de Deus. Feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Quando uma pedra é jogada e bate na gente aqui, a pedra bate e fica. Pode rachar o crânio, pode criar um galo do tamanho do mundo, mas pedra se encravar, pedra lisa de riacho, aí entrou o quê? O sobrenatural de Deus. Só tenho essa pedrinha aqui, vou jogar. Deus deve ter dado um sopro, meu irmão, e fez aquela pedra pegar uma velocidade de uma bala de fuzil R-15. Se encravou na testa, não tem esse osso aqui, ó. Foi tão violenta, a pedra entrou, que o gigante caiu com o rosto em terra, morto. Não precisou duas pedras, bastou uma. Assim, versículo 50, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Para Deus te dar vitória, meu irmão, só basta que você creia. Às vezes você quer montar um negócio, não tem recursos, mas você diz, não, mas Deus vai me dar recursos, Deus vai abrir portas, e Deus vai e abre. Hein, Bosco? Eu olhei para você aí e lembrei aqui, né? Você lembra? Quando vocês começaram vendendo camarão ali na praia? Os caras que já têm 30 anos. Não, vamos botar esses caras para correr. Aqui não fica. Aqui não vai ter vez. Desonestos, compravam camarão roubado, os caras. Eles chegavam lá para vender por 18, os caras botavam por 16. Aí a turma comprava dos caras e deixava os dele. Para tirar eles do ramo.
Eu dizia, a gente se reunia, eu dizia, ó, nós temos Deus, eles não têm Deus. Eles não têm Deus, nós temos. Então vamos esperar em Deus, confia em Deus, vamos continuar, vamos em frente. Sabe o que aconteceu? Onde eles compravam, o dono da fazenda, que é uma das maiores fazendas de camarão do Nordeste, descobriu que eles estavam roubando na fazenda. Que tinha um conluio deles com o gerente. Então o cara comprava 1.000 quilos, levava 2.000. Por isso tinham como vender mais barato para derrubar os outros. Tirou todo mundo. Chamou a gente e disse, só vocês agora que compram. Só vocês que compram. Quando eles chegam hoje ali na beira-mar, dizem, rapaz, como é que pode isso? Como é que vocês conseguiram entrar? Não, nós não conseguimos não. Deus nos colocou lá dentro. Não foi assim, Bosco? Lembra, há 9 meses atrás, você chegava aqui com aquela estrada, 500 quilos de camarão. Será que vai vender? Será que não vai vender? Né? Teve dia que vendia 300, 200. Ih, embarreirou, e agora? Vai estragar. Um corre-corre danado. Hoje entra com 4 toneladas e não dá. E não dá. E só quem entra são eles. Se fosse intimidar, olha, nós estamos começando, eles são antigos, eles já têm caminhões, nós não temos nada. Não, pode ter uma frota, mas eles não têm o que nós temos, Deus. Não tem o que nós temos, Deus. Para terminar, versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, na hora das lutas, seja ela qual for, lembre-se que Deus é quem cuida de você. Mesmo que os teus olhos físicos não vejam, há anjos de Deus que estão acampados em teu redor para te guardar em todos os teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Não temas nada. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja o gigante que se levante para te afrontar, creia que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E Deus fará o sobrenatural acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.